Dá ok. Bom dia, queridos. Mais um domingo na presença de Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos para louvarmos, exaltarmos e engrandecermos ao nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, o Senhor que tem nos sustentado dia após dia, que tem nos guardado, e é por causa dele que nós estamos aqui. Você que está entrando agora aí pelo Facebook, compartilha na sua linha do tempo esse link do culto. Você que está no YouTube também mande, se inscreva no nosso canal. É importante demais você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, toda vez que entrar um culto, da nossa igreja, você vai estar sendo notificado, vai estar recebendo já de imediato a oportunidade de estar conectando a gente. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues, estamos direto do templo da Igreja Batista Chave de Davi, situada na localidade de Santa Maria de Campos, interior do município de Campos do Goytacazes. Estamos a 70 quilômetros do centro da cidade e anunciando o amor de Deus. No dia 9 de junho próximo, nossa igreja estará completando 84 anos como agência missionária de Deus nessa cidade, para a honra e glória do Senhor Jesus, pregando a salvação de Jesus. Quero começar esse momento de culto cantando 155 do nosso cantor cristão, tão precioso, tão especial, para um tempo de pandemia, para um tempo de isolamento social. Nós podemos, eu sempre gosto de ler as letras dos hinos do cantor cristão, são poesias, mensagens poderosas. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida, tentação. Não ficamos sem conforto indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Tenho sempre separado o momento inicial do culto, um momento de clamor, um momento de intercessão, e esse hino é a nossa chamada para essa hora de estarmos com o nosso coração prontos, para estarmos colocando nossos pedidos, os pedidos que você tem colocado aí nos comentários, seja no Facebook ou no YouTube. Nós temos anotado dentro do possível, vou ler daqui a pouco já uma lista de nomes, e nós cremos no poder da oração, cremos que Jesus é esse grande amigo que atende a nossa oração e atende o nosso clamor. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos
nos despreza. Cristo é nosso em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Nós cremos sim, nós cremos no poder da oração. Temos aqui os pedidos de muitos e muitos nomes. Irmã Bianca, que continua internada lá no hospital. Mas a boa notícia é que ela fez o teste para o coronavírus e deu negativo, glória a Deus. Então realmente ela teve, outras situações, de saúde que fizeram que ela passasse mal, mas está medicada, graças a Deus, com a melhora progressiva. Continuamos em oração pela nossa querida e preciosa irmã Bianca, dia após dia, toda a igreja tem orado por ela, e nós cremos sim no poder da oração. Irmão Gessé continua em tratamento, irmã Marinéia em tratamento, irmã Isabela também, esses irmãos que têm ido, irmã Vanilda Fule, ido e voltado de Campos, irmã Marinéia ali em Itaperuna, fazendo aplicações, enfim, tratamento de saúde. Nós continuamos clamando e colocando o nome de cada um desses queridos e queridas do Senhor. Continuamos orando pela recuperação do irmão Alex, da irmã Silvia, pelo nosso querido irmão Ernesto, lá no hospital em Itaperuna, no hospital Asilo, nosso querido, que nós não nos esquecemos nunca, precioso para nós. Irmão Rubens e irmã Luzia Gil, que estão dentro de casa, não podem estar no templo, cultuando conosco já há alguns anos, mas nós oramos por eles, pela saúde deles, pelo Zé Zezinho, pai do irmão Eliones. Graças a Deus, a irmã Sandra nos deu notícia, a irmã Sandra de Riquim, que a mamãe dela teve alta, Deus possa continuar abençoando a recuperação da dona Georgina Veloso. Também são boas notícias da recuperação do pastor Sócrates, nosso executivo da nossa convenção, cada dia melhorando mais, com previsão de alta. Os outros nomes, nosso querido, abençoado Arthur, estamos orando para que Deus possa estar cuidando da sua visão e agindo Deus, quem impedirá. Nós queremos um milagre na vida de Arthurzinho, querido. Os outros pedidos, dona Elma, Ângela, Josilma, Maria Moura, seu Júlio, a dona Eliane Andrade, e a irmã Nádia entrou em contato conosco, fazendo um pedido especial para uma amiga dela, ali de Portugal, e nós queremos colocar, ela se comprometeu em estar à noite, lá em Portugal. O nosso culto vai começar às 5 da tarde, esteja ligado, vamos estar fazendo o culto mais uma vez ali no espaço do sítio do Mangaravite, na saída aqui de Santa Maria. E a irmã Nádia compartilhou com ela, e ela falou: não, vai dar 9 horas da noite aqui em Portugal, eu vou estar online, cultuando com os irmãos a Chave de Davi. Então eu quero mandar um alô
para a dona Joângela Gonçalves e dizer que nós cremos no poder de um Deus que faz milagres, um Deus que opera milagres. Então, a sua enfermidade pode ser diagnosticada como um veredito final da parte dos médicos em relação a um sintoma, mas a palavra final quem dá é Deus, e nós cremos nesse Deus que milagre faz, e por isso vamos estar colocando o pedido, da dona Joângela Gonçalves, ali de Portugal, amiga da nossa irmã Nádia, lá do cartório de Morro do Coco, no altar de Deus, nessa manhã, nesse momento inicial desse domingo. Vamos colocar de novo à noite cada um desses nomes, vamos ler de novo. Cremos no poder da oração, cremos no poder dos joelhos que se dobram, e eu vou me colocar de joelhos agora, colocando cada um desses pedidos, cada um desses nomes, diante do altar de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que não muda, Deus que é o mesmo. Apresentamos diante do Senhor, Pai, cada um desses nomes, dezenas de nomes, pedidos, súplicas no Teu altar nessa hora. Nós cremos no Jesus, esse amigo que pede que levemos tudo a Deus em oração, como acabamos de cantar. E é por isso, Pai, com o nosso coração prostrado aos Teus pés, nos humilhando diante do Senhor, nós entregamos cada pedido e cada súplica no Teu altar nessa hora, pedindo o milagre do Senhor, pedindo a intervenção do Senhor. Aonde a medicina deu um veredito, aonde a medicina disse que seria de um jeito, o Senhor está acima da medicina. O Senhor, quem dá a palavra final. Nós te agradecemos pelos recursos, pelos médicos, por todo o tratamento, que sempre são bênção. Mas acima de tudo isso, está o Senhor. Então também nós pedimos, Pai, o Senhor possa estar ungindo os remédios, medicamentos, tratamentos de cada um desses irmãos, e fazendo o milagre da cura acontecer na vida de cada um deles, de uma forma especial, porque cada um tem um sintoma, tem uma situação diferente. O Senhor sabe, o Senhor conhece o quadro clínico, o Senhor conhece o que está acontecendo em cada corpo, em cada situação, e o Senhor é Deus fiel, é Deus que cura, Deus de milagres. Nós cremos no Teu poder, e por isso clamamos, por isso entregamos nossos irmãos, por isso entregamos cada um desses pedidos, e cada um que pede, que traz até nós esses pedidos, confiando na palavra do Senhor, confiando num Deus que milagres faz. Em nome de Jesus, Pai, opera o Teu milagre, opera a Tua cura, transforma e liberta pelo poder que há no Teu nome. Nós confiamos em Ti, assim como oramos por cada irmão da igreja, cada família da igreja que está agora online, conectada, assistindo esse momento de culto, dessa manhã de domingo. Seja abençoada pelo Senhor, seja fortalecida pelo Senhor. Guarda cada família da nossa igreja, guarda a nossa localidade, Campos, Rio de Janeiro, Brasil e o mundo, Senhor. Livra-nos dessa pandemia, em nome de Jesus, Pai, que o Teu poder, Pai, se manifeste operando cura em todos os hospitais. Em nome de Jesus, ajuda, Pai, os profissionais de saúde, esses médicos, enfermeiros que estão virando em plantões. Senhor, renova as forças deles, estão na linha de frente, cuidando de pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos por um milagre do Senhor, por um milagre do Senhor, Pai. Essa vacina possa ser encontrada mais rápido ainda. Apressa-te, Senhor, para que os cientistas possam encontrar ainda mais rapidamente essa vacina, que possa trazer cura para milhares e milhares de pessoas. Também oramos pelo conforto e consolo do Teu Espírito Santo com as famílias que estão perdendo seus entes queridos, avós, parentes, pessoas tão preciosas. Senhor, consola e conforta cada uma dessas famílias nessa hora tão difícil. Ó Deus, só o Senhor mesmo nessa hora. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos começando hoje uma nova série da nossa segunda, deixa eu voltar aqui, são 4 revistas tratando sobre toda a Bíblia, panorama bíblico em um ano,
Então, agora essazinha aqui da capa preta, que é a segunda, que vai estar, o primeiro livro que ela vai estar abordando é Esther, né, que vamos estar estudando hoje, e ela vai fechar com o último livro dos 39 do Velho Testamento, profeta Malaquias. A partir daí, nós teremos a sequência de Mateus e Filipenses na terceira revista, e depois fechando Colossenses até Apocalipse. Falando desse livro tão importante, né, você já esteja abrindo, queria até informar os irmãos que, como já tinha avisado já há alguns domingos atrás, quando estávamos caminhando para o final, que em virtude da pandemia e toda essa questão do isolamento social, nós, os irmãos da igreja, irmãos Zé Vitor, os irmãos da igreja puderam fazer em PDF, transformar em PDF essa revista. Então está disponível a partir, é claro, do contato dos irmãos com ou a irmã Rosa, ou a irmã Lucelena, secretária da igreja, ou o próprio irmão Zé Vitor. O irmão mande um zap para um desses irmãos que estão no grupo da igreja, solicitando o envio por PDF, que é mais prático pelo fato de você poder usar no computador. Agora, se você só tem um celular em casa, você está só usando pelo celular, como é que você vai assistir o culto online e vai, né, ler a apostila? Então, você teria que baixar no seu computador, num tablet, e acompanhar online o culto e também estar lendo junto com a lição. Mas, se houver essa dificuldade, nós podemos imprimir aqui na igreja mesmo, mas isso nós faremos por encomenda. Então, por favor, os irmãos que desejarem e tiverem facilidade também de vir pegar, não tiver nenhum problema de ter que vir, por causa da questão do contato físico, mandem uma mensagem para a irmã Rosa, para o irmão Zé Vitor ou para a irmã Lucelena, solicitando a apostila da revista 2, que nós estamos estudando, né? Só a questão de nós estarmos nos organizando para isso. Queria fazer um devocional rapidinho, né, sobre o livro de Esther. Leia comigo o capítulo 4, versículo 1 em diante. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-as de um pano de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco poderia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos cinza. Então vieram as moças de Esther e seus eunucos, fizeram saber com que a rainha muito se doeu e mandou veste para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém não os aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe um mandato para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. Saindo Ataque a Mardoqueu da pasta da cidade, estava diante da porta do rei. Mardoqueu fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, como para os lançar a perder. Também deu a cópia da lei escrita que publicaram em Suzã para os destruir, a mostrar a Esther e a fazer ela saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou dizer a Mardoqueu: olha, todos os servos do rei e o povo das províncias bem sabem que para todo homem e mulher que entrar no rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o teu cetro de ouro, para que eu viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que os outros judeus. Queria destacar o versículo 14 aqui, querido. Porque se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe
se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também jejuaremos, assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. O título para essa devocional é Deus está no controle de todas as coisas. Uma das mais lindas histórias da Bíblia está aqui, dessa jovem judia chamada Ester. O contexto histórico da sua vida acontece no período de primeira volta do cativeiro babilônico e a ida de Esdras e Neemias a Jerusalém. O rei da Pérsia, que governava todo o Oriente Médio até a Etiópia, grande parte do mundo da época, era Assuero ou Xerxes. Tinha uma rainha chamada Vasti, que se recusou a vir um banquete dado pelo rei, com outros reis, foi convidada a estar, ela não quis ir. O rei se enfureceu, tirou seu posto de rainha, e aí aquele rei decide fazer um concurso de top models, manda chamar moças de todo o reino para desfilarem, se apresentarem, e daquelas ali, uma seria escolhida para ser a nova rainha. E aí, entra a nossa Ester abençoada, devia ser uma moça muito bonita, com certeza, para ser escolhida no meio de um concurso de beleza. Tinha uma beleza diferente nela. O rei tem um grande oficial chamado Amã. Esse odeia os judeus. E Mordecai, ou Mardoqueu, primo de Ester, não se curva diante dele. Isso faz ele ficar enfurecido e faz um decreto para matar não só Mordecai, mas a todos os judeus da face da terra. Mordecai manda avisar no palácio a Ester o decreto de morte, que também estava incluída, pedindo que ela fizesse alguma coisa, pois caso contrário todos morreriam. Ester vai até o rei, mesmo sem poder, e esse atende através de sua intervenção. Deus salva Israel, e até o dia de hoje essa data é lembrada em feriado nacional na festa do Purim. Daí a importância da vida e da atitude dessa jovem Ester, que se permitiu ser usada por Deus. Você quer ser usado por Deus? A pergunta dessa devocional. A vida de Ester nos ensina algumas coisas. Primeiro, é Deus que desde o início da nossa vida que nos coloca diante das oportunidades. Estava lá Ester, escrava e cativa, longe da sua terra, e Ester era órfã. Perdeu seu pai e sua mãe de forma trágica. Está lá no capítulo 2, versículo 7. Você pode imaginar como é que foi difícil para aquela menina não perder os seus pais, ter que conviver com a notícia da morte do seu pai e da sua mãe, traumas, feridas emocionais? Não. Ester se recusou a ser vítima da história. Ester sabia que Deus tinha um plano, mesmo em meio a tragédias. Covid, coronavírus, isolamento social, querido, em todas as coisas, Deus, o título dessa devocional é Deus está no controle de todas as coisas. Até nas tragédias, Deus continua no controle. E a gente vê isso na vida de Ester de uma forma tão especial quando eu falei aqui que a primeira lição é Deus que desde o início da nossa vida nos coloca dentro das oportunidades. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, Deus providenciou algumas coisas para ajudá-la. Primeiro, providenciou um primo amoroso que decidiu criá-la. Capítulo 2, versículo 7. Este criara Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ela foi adotada por Mardoqueu. Deus a fez bela e formosa. Olha que coisa linda. O texto fala aqui para nós, havia beleza nela, aparência bonita. Terceira coisa, Deus em meio a tantas mulheres lindas, Deus fez com que ela fosse escolhida a rainha
no lugar de Vasti. Quarta coisa é que Deus a usa na posição de rainha como instrumento de salvação do seu povo. Deus está sempre no controle de todas as coisas, não só nas tragédias, como falamos aqui sobre a perda dos seus pais, mas também nas horas das vitórias, quando ela é escolhida rainha, quando Deus a usa ali no palácio para interceder pela nação de Israel. Vamos olhar para a sua vida. Desde o início, na barriga da sua mãe, Deus te deu a oportunidade de vir ao mundo e nascer. Alguns cientistas vão dizer que lá naquele momento lá da fecundação, cerca de 500 milhões de espermatozoides queriam a oportunidade de fecundar aquele óvulo. Na reta final, Deus te deu um empurrãozinho nas suas costas e falou assim: é você que vai nascer hoje, Marcos Rodrigues de Souza. Deus escolheu você. Você não é obra do acaso. Ah, mas pastor, meu pai e minha mãe nem queriam me engravidar de mim, eu fui o acidente da casa. Não. Se você está vivo e está me ouvindo hoje, é porque Deus quis você. Deus tinha um plano para a sua vida e fez você nascer. E se você está me ouvindo hoje, é porque você até hoje continua fazendo parte dos planos e projetos de Deus. Não desista disso. Não aceite outra palavra em relação a isso. Deus permitiu que você viesse ao mundo e viver. Isso é um milagre. Já cantava antigamente, né? Uma musiquinha. Eu sou um milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu posso vencer. Foi Ele quem me fez nascer. Muito antigo esse cântico. A vida de Esther nos mostra isso. Deus está no controle de todas as coisas, por isso devemos amá-lo, viver em obediência à sua palavra, andar no centro de sua vontade, porque Romanos 8, 28 vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Segunda coisa que Esther nos ensina é que Esther se permitiu ser usada por Deus de acordo com a vontade de Deus. O seu primo falou: olha, faz alguma coisa por nós aí. Havia uma lei, Amã tinha feito uma lei para que matassem todos os judeus. E ele manda o recado e fala assim: olha, intercede por nós aí. Talvez você também vai ser morta porque você também é judia. Mesmo que Esther não tinha declarado inicialmente que era judia. E aí Esther pediu para que todo Israel jejuasse por 3 dias. Aqui está um dos momentos que acontece o jejum total no livro de Esther. Nem comer e nem beber. Final do versículo 16. Jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias. Nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças assim também jejuaremos. É o jejum mais difícil, né? Não recomendo para quem não faz jejum regularmente tentar fazer. Seu organismo vai sentiu muito, né? Jejum é um processo que a gente vai gradativamente para alcançarmos um jejum desse aqui que está registrado no livro de Esther. Então, Esther não agiu sem orar e jejuar. Não agiu sem que pedisse para que a nação orasse por ela. E diante daquela situação complicada, ela até poderia fugir, ela tinha influência como rainha, mas ela não fugiu da sua missão, crendo que foi Deus que tinha cuidado dela até aquele dia, e tinha colocado ela ali no palácio como rainha, para que através dela a vontade de Deus de libertar o povo se cumprisse. Querido, você permita-se ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Quer dizer que Deus quer usar cada um de nós, né? Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos, e como no caso de Esther, versículo 14, vai falar algo tão sério. Olha, Esther, se de todo te calares agora, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Ou seja,
Você está aí agora, você pode ser usada por Deus agora. E a Bíblia fala que Esther se permite ser usada por Deus. Esther coloca a sua vida em risco, se apresentando sem ser chamada diante do rei. E a Bíblia fala que o rei estende o cetro para ela e ela intercede então para que pelo menos os judeus pudessem lutar pela sua vida. Ela foi usada por Deus para salvar a sua nação. Quero te fazer uma pergunta: você tem ajudado, visitado, aconselhado alguém? Você tem se preocupado com pessoas que estão com as drogas, viciadas nas drogas perto de você? Lares que estão em crise, pessoas que estão passando por dificuldades? Querido, não fique sentado esperando passivamente. Múltiplas necessidades e questões nos cercam todo dia e nos chamam para ficar de pé, para nos posicionar. Embora não tenhamos capacidade para resolver tudo, mas o que você está fazendo hoje como sinal de levantar e atender ao chamado de Deus nesse momento da sua vida? Cumpra o chamado de Deus. E por último, Esther não teve medo de correr riscos. Sabe por quê? Esther confiava em Deus. Deus está sempre no controle de todas as coisas, né? Havia um decreto feito por Amã para exterminar todos os judeus. Mas Deus não está dormindo, Deus nunca dorme. Ele está providenciando uma saída e uma solução em todas as coisas. Você está achando que Deus não está providenciando uma saída para o coronavírus? Para essa pandemia? Não sabemos de onde virá, mas eu creio que Deus está no controle sempre, e Ele está providenciando alguma coisa para socorrer e atender o nosso clamor e socorrer pessoas. Então, a história já nos mostrou, homens e mulheres se levantaram contra alguma injustiça. Vou lembrar aqui o pastor batista Martin Luther King, nos Estados Unidos, que lutou pela igualdade racial, Gandhi, na Índia, pela independência da opressão dos ingleses, e tantos outros. Uma única pessoa decidida e obstinada diz: sou contra este mal, e uma comunidade, uma nação se levanta moralmente e muda de direção. Uma única mulher, Esther, decidiu que valia a pena correr o risco de quebrar o protocolo e dizer o que pensava e interceder por Israel, e uma nação inteira foi preservada. Este é um tempo de correr riscos. A pergunta é: você está disposto a correr risco, confiando totalmente no Deus que você serve? Só quando você crer que uma pessoa pode fazer diferença é que está disposto realmente a se entregar nas mãos de Deus. Então, que você possa se entregar na mão de Deus. Esther decidiu ouvir a voz de Deus e se colocar como resposta para salvar aquela nação. Ela venceu o medo, venceu a dúvida pela fé, e ela tomou uma postura com confiança e determinação, preocupada com o seu povo. Na hora da decisão, ela não ficou em cima do muro, ela deu uma atitude, tomou uma atitude de fé e foi até o rei para interceder pela sua nação. Meu último desafio nessa hora é te perguntar se você está disposto a ter um compromisso com Deus, correndo qualquer risco para fazer a vontade dEle. Então, que você possa pensar e refletir tudo isso que nós estamos compartilhando, essa devocional, do que Deus tem para nossas vidas hoje, né, do que Deus tem para a sua vida hoje, a partir desse livro tão precioso, dessa história da Bíblia, né, que é a vida e história de Esther. Já entrando na apostila, a data e a autoria do livro de Esther, falei aqui que o rei mencionado é Xerxes, filho de Dario I, conhecido como Dario o Grande, governou o Império Persa de 486 a 465 a.C. A rainha Vasti foi deposta no terceiro ano do seu reinado. Então, o rei promove essa grande festa como preparação para a invasão da Grécia. A campanha durou até o ano 479 e foi um desastre completo. Provavelmente foi a vergonha por sua derrota que fez que Xerxes desejasse não ter deposto a rainha Vasti. Esther tornou-se rainha no sétimo ano do seu reinado, no ano 479. Esther então fora rainha por 5 anos, quando Naamã fez a sua articulação. Ela já estava rainha por 5 anos.
Xerxes foi assassinado em 465. Os críticos divergem entre si sobre a autoria humana de Ester. Até onde podemos inferir, essa autoria humana do livro de Ester ainda é incerta. Há alguns paralelos entre Ester e Provérbios, né? Compare Provérbios 16, 33 com Ester 3:7, Provérbios 16, 18 com Ester 5, de 9 em diante, Provérbios 11, 8 com Ester 7. Né? Há uma unidade interior impressionante entre autores e livros da Bíblia. Né? Então, outra coisa interessante quando a gente estuda sobre Ester é que os eventos registrados aqui no livro de Ester ocorrem no mesmo período em que são registrados os fatos dos capítulos 6 e 7 de Esdras. A história de Ester vai acontecer entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, no terceiro ano do rei Assuero. Seria o ano 483 a.C. Assuero é o título usado para designar o rei da Pérsia, da mesma forma que Faraó era o título usado para designar o rei do Egito. Ok? O livro não menciona o nome de Deus. O único livro da Bíblia que não aparece Deus no seu texto é o livro de Ester. Boa perguntinha. Para você estar ligado, bom aluno do EBD tem que saber esses detalhes da Bíblia. Né? Já o nome do rei é mencionado pelo menos 28 vezes. O nome Jeová encontra-se oculto em 5 diferentes versos no texto original hebraico. Ester, o nome Ester significa estrela, que é o nome lá para onde ela foi levada, cativa. O nome original dela, hebraico, judeu, é Hadassa. Significa mirto, uma espécie de arbusto que se mantém sempre verde, usado para fins ornamentais. O tema do livro, a origem do nome de uma das festas sagradas judeus, chamada Festa do Purim. A palavra Purim significa sortes e fez referência ao ato de lançar sortes feito por Amã, com finalidade de determinar o dia para a matança dos judeus, capítulo 9, 26 a 28. Esta festa é celebrada nos dias 14 e 15 do último mês do calendário judaico, que corresponde ao período compreendido entre os meses de fevereiro e março. Geralmente essa festa é precedida por um jejum no 13º dia, como lembrança do jejum que Ester fez e proclamou. Já lemos aqui. Nessa noite, o livro de Ester é lido publicamente na sinagoga. Não existe qualquer determinação da parte de Deus no Antigo Testamento quanto à celebração regular dessa festa, mas os judeus a observam fielmente. Até hoje em Israel é comemorada a festa do Purim, lembrando o que Ester fez. O livro de Ester nos fala sobre que Deus garante a vitória na batalha espiritual. Muito importante isso. No livro de Ester podemos verificar uma vez mais o ódio de Satanás contra os judeus. Caso o plano de Amã fosse bem sucedido, a nação judaica teria desaparecido da face da terra. Como ficaria a graciosa aliança feita por Deus com Abraão? Toda pessoa ou nação que, como Amã, intentou varrer os judeus do cenário histórico, teve fracasso como resultado total. Veja Gênesis 12, de 1 a 3, a promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estamos no mês de maio, mês das famílias. Hoje à noite é uma palavra para as famílias. Estaremos trazendo temas da família, palavras sobre família. Não perca essa oportunidade, já que estamos no primeiro domingo do mês de maio. Desde que Deus declarou guerra contra Satanás em Gênesis 3,15, o reino das trevas luta contra Cristo e a sua semente. Caim matou Abel, Faraó procurou exterminar os judeus, Amã conspirou para destruir Israel, Herodes tentou assassinar o infante de Jesus. Nesses eventos, todos temos um exemplo claro e evidente da luta da carne contra o espírito, lá de Gálatas 5. Amã era um descendente dos amalequitas, arqui-inimigo dos judeus. Compare Ester 3:1 com Deuteronômio 25, Êxodo 17 e 1 Samuel 15.
Amaleque é tomado como símbolo da carne, e Amã, como membro dessa linhagem, simboliza a hostilidade da carne contra o espírito, ou dos filhos de Satanás contra os filhos de Deus. Após as comparações aqui da nossa revista, eu poderia colocar aqui também, nos nossos tempos modernos, Adolf Hitler, alemão, que após ser soldado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e todas as consequências trágicas para a Alemanha do final da Primeira Guerra, onde a Alemanha foi completamente devastada e massacrada pelos países da Aliança, aquele homem decidiu formar um exército, formar uma grande potência bélica, e se levantou como líder na Segunda Guerra Mundial, guiando os exércitos da Alemanha. E uma das principais atitudes e ordens de Adolf Hitler era extinguir os judeus. A história vai contar que foram mais de 6 milhões de judeus mortos nos campos nazistas. Se você ainda não viu, te convido a assistir um filme que trata desse tema, chamado A Lista de Schindler. A Lista de Schindler. Foi ganhador de vários Oscars, quando aquele homem salva cerca de 1.200 judeus da morte, gastando todos os seus bens para tirar aqueles homens e mulheres das terríveis câmaras de gás, onde eram colocados os judeus para morrerem. Hitler se levantou, mas o final de Hitler foi um suicídio, porque quando ele viu que a Alemanha perdeu a guerra e os exércitos vinham contra ele, num bunker ali na Alemanha, ele entra para debaixo da terra, mata a sua esposa e se mata. Alguns vão dizer que ele tomou um veneno, outros vão dizer que há divergências sobre a forma da sua morte. Enfim, aquele que tentou se levantar contra a nação de Israel teve também um fim trágico. Então Satanás usou, como nós vemos aqui, usou o faraó lá no Egito, usou Amã na história de Esté, usou Herodes, na ordem que ele deu para matar todos os meninos, quando José e Maria têm que fugir com Jesus, bebê, criança, para o Egito, fugindo de Herodes. Usou Adolf Hitler, mas Deus tem uma aliança com o seu povo, Israel, e nada vai quebrar enviado nenhum de Satanás. O diabo não quer. O diabo sempre tentou, sempre vai continuar tentando contra os escolhidos de Deus. Nós somos hoje o Israel de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e a todos os quantos receberam, diz lá em João, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então, nós, gentios, não nascidos da linhagem judaica, não nascidos dos filhos de Israel, recebemos a salvação em Cristo Jesus, como gentios, pela graça em Jesus na cruz do Calvário, e um dia vamos morar na Jerusalém celestial, não na Jerusalém lá, capital de Israel, na Jerusalém celestial, como diz lá em Apocalipse, porque em Cristo nós somos filhos de Deus. O livro de Esther fala da providência de Deus. O Warren W. Wisby's Spurious Outlines on the Old Testament, fecha parênteses, declara que o nome de Deus não é citado explicitamente em parte nenhuma do livro de Esther, mas a mão de Deus pode ser vista em toda a narrativa, página 399. Ele pode ser percebido em suas entrelinhas, governando, supervisionando a trama da história. Quando estudamos o livro, podemos notar, por diversas evidências,
a ação providencial de Deus. Eu vou citar aqui 9, que está na revista. Primeiro, então, mesmo sem ter o nome de Deus, Deus está agindo na história do livro de Esther. Ação providencial de Deus. Primeiro, a escolha de Esther como rainha, competindo com tantos candidatos. Segundo, a descoberta que Mardoqueu fez do complô contra o rei. Terceiro, o lançamento de sortes para determinar o dia da destruição dos judeus. 4, a forma afetiva pelo qual o rei recebeu Esther, tendo-a ignorado por todo o mês, quando ela foi interceder. 5, a paciência do rei com Esther, permitindo que ela oferecesse outro banquete. 6, a insônia do rei, que levou a descobrir os registros históricos do Império Persa e o ato meritório de Mardoqueu, que salvou a vida dele. 7, o aparentemente lapso de memória do rei, que fez com que ele honrasse um dos judeus que havia concordado em matar. 8, o profundo interesse do rei para com o bem-estar de Esther, quando ele tinha todo um harém onde pudesse escolher qualquer mulher, mas escolheu Esther. 9, a sequência dos acontecimentos que levaram Amã, pensando ser ele o escolhido, a determinar o tipo de honra que o favorito do rei deveria receber e a sua condenação à morte, num dos mais célebres exemplos de feitiço que virou contra o feiticeiro. Em todos esses fatos, podemos notar a ação providencial de um Deus que governa a história. Só para a gente lembrar o que nós estudamos alguns meses atrás, Deus mudou o coração de Faraó. Primeiro, dando ordem para que eles fossem embora depois da morte do seu filho. E depois esse mesmo homem que governava toda a terra, muda de ideia. E agora manda os soldados atrás dos judeus. E ali nós vemos a vitória com V maiúsculo, né? Quando Deus opera o grande milagre do Mar Vermelho, que se abre para Moisés e todo Israel passar, e entram os cavalos. O faraó não entrou, ele não era bobo. Entraram os cavalos, os cavaleiros, e morreram todos afogados dentro do Mar Vermelho. Esse Deus que governa a história, esses 9 pontos que a revista aponta aqui, né? Na história de Esther, nós vemos a providência de Deus. O propósito do livro de Esther, a trama da narrativa do livro de Esther evidencia que o propósito central foi dar resposta a novos desdobramentos da história do povo de Israel, porque o povo estava disperso. Qual o futuro do povo espalhado pela face da terra? Vale a pena ser fiel a Deus? Mas, acima de tudo, o livro tem claramente o propósito de mostrar a providência de Deus na preservação do seu povo. Este propósito pode incluir o sofrimento como forma de disciplinar os seus filhos. Ainda que o povo tenha se esquecido do pacto da aliança, Deus permanece fiel e conduz a história para cumprir o seu propósito redentor. Aleluia! Resumindo o conteúdo, para a gente fechar aqui: primeiro, a escolha de Esther no capítulo 1. Segundo, ponto, o rei vai destituir a rainha Vasti. Terceiro, o rei escolhe Esther. Quarto ponto, complô de Amã é descoberto. Quinto, conspiração para matar o rei. Sexto, as artimanhas de Amã. Sétimo, consternação e tristeza dos judeus. Oitavo, a razão de ser de uma vida. Nono, a intercessão corajosa de Esther. Décimo, a providência protetora de Deus. 11º, o novo decreto do rei. 12º, vitória dos judeus, Efésio Purim. 13º, a exaltação de Mardoqueu, completando lá no capítulo 10 do nosso livro que estamos estudando. Eu quero destacar aqui, até porque você vai poder estar lendo em casa. O objetivo nosso aqui é explicar, não é apenas reler o que você já tem nas suas mãos. A intercessão corajosa de Esther. Esther, ciente de coragem, comparece até a presença do rei.
Vamos ler o capítulo 5, queria ler o capítulo 5, essa porção aqui é importante nós lermos. Sucedeu que ao terceiro dia, Ester vestiu suas vestes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, e alcançou graça aos seus olhos, o rei lhe apontou para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do seu reino se dará. Disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje o banquete que tem preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que cumpra o mandato de Ester. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete, Amã ao banquete, Ester tinha preparado. Disse o rei Ester no banquete: qual é a tua petição que lhe dará? E qual é o teu requerimento? Se fará ainda metade do teu reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos teus olhos, se bem parecer aos reis conceder minha petição, ou tocar meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, conforme farei saber o mandato do rei. Saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, porém vendo Amã Mardoqueu à porta do rei, que se não se levantar nem se mover diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, enviou seus amigos a Zélia e sua mulher. Contou a Amã as glórias das suas riquezas e a multidão de seus filhos, que o rei tinha engrandecido e que o rei tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E aí, capítulo 7, também disse o rei Ester no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rei Ester? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester: se achei graça aos teus olhos, e desse-me a vir com petição, meu povo, com meu requerimento, porque estamos vendidos, e eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem em perder. Se ainda por servos ou servo nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse: quem é este? Onde é que está esse cujo coração instigou a fazer assim? Disse Ester: o homem, o opressor, é o inimigo meu, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei no seu furor se levantou do banquete, vinho para o jardim do palácio, e Amã pôs-se em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei o jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Quando vemos aqui, queridos, que Ester corajosamente primeiro se apresenta sem ser convidada, ali estava o risco da sua vida. E ela se coloca como intercessora da nação. Intercessor. Nós temos um ministério abençoado de intercessão na nossa igreja, nosso irmão Vilmar, nosso seminarista, nosso líder. Intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro, que intercede por alguém, que clama por alguém, que leva a Deus a súplica de alguém. Ester é um exemplo bíblico de intercessora. Eu vou mais longe ainda, querido. Nós temos irmãos na igreja que receberam um chamado, um dom, e desenvolvem esse dom. Glória a Deus por isso. Mas todos nós somos chamados para orar, para clamar por alguém. Esse é um chamado para a igreja, para mim e para você. E eu te pergunto, você está orando por quem hoje? Desafio dos Mês da Família, eu quero que você coloque 5 nomes, numa folhinha de papel de amigos seus que ainda não têm Jesus. 5 nomes da sua família, tio,
tia, avô, vó, primo, da sua família, da sua genealogia. E você vai passar esses 31 dias de maio clamando por essas pessoas, clamando por essas vidas. Isso é intercessão, o que Esther nos ensina, né? Que nós devemos nos posicionar. Esther vai até o rei, intercede, como lemos aqui, e o rei cancela aquela ordem, aquela execução sumária, né? E a partir do capítulo 8 ele vai fazer um edito em favor dos judeus, né? E aí, a partir daí, os judeus vão poder agora lutar, né? Defender a sua própria vida, né? E no capítulo 9, no 10º mês de Adar, no dia 13, que chegou a palavra do rei, a ordem para executar, no dia que os inimigos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades e províncias do rei se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre aqueles povos. E todos os maiorais da província, sátrapas, governadores que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, sua fama saía por todas as províncias, porque o Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram os aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens. E aí tem uma lista aí. Então, através da intercessão de Judá, os judeus lutaram pelas suas vidas, lutaram contra os seus inimigos e venceram, porque ela se colocou como intercessora. Terminando aqui, mensagem de Esther para nossos dias. A história tem propósito, Deus conduz a história na realização dos seus propósitos. A história é teleológica. Bonito nome, teleológica. Gostei desse nome aqui. Gostei também de Suzã. Não tem uma menina na igreja com o nome de Suzã. Está aí uma boa sugestão para as irmãs colocar o nome de menina, Suzã. Fortaleza, do versículo 6 do capítulo 9. Bonito nome. Voltando para a revista aqui para a gente fechar. A vida dos cristãos tem sentido e direção. Todos os acontecimentos da nossa vida têm uma finalidade. Cremos em um Deus providente. Uma das características distintivas do livro de Esther é a providência de Deus. Em sua trama histórica, percebemos que Deus jamais abandona o seu povo e sua própria sorte. Ele cuida de nós. Até na pandemia, Deus está cuidando de mim e cuidando de você. Creia nisso. Os valores do reino de Deus são valores diferentes. O servo de Deus não deve permitir poder, fama, dinheiro subam a cabeça. Esther nos mostra isso. Quem tem a sua vida direcionada por Deus controla o poder, a fama e o dinheiro. Já os demais são controlados por essas coisas, vivendo vidas infelizes. Deus humilha quem se exalta e exalta quem se humilha. Amém? Deus não tem preconceito. Fica evidente na leitura do livro de Esther que Deus não tem preconceito contra as mulheres. Nas páginas da Bíblia Sagrada são vários exemplos de que Ele também utilizou mulheres para livrar e abençoar o seu povo. Já estudamos aqui a história de Débora, a história de Ruth, agora estamos estudando Esther, então Deus ama usar também as mulheres abençoadas. Glória a Deus por isso. Temos muitas mulheres abençoadas na chave de Davi também. Última coisa aqui da nossa mensagem de Esther para nossos dias, que o valor da vida não se esgota no valor que damos a ela. No livro de Esther fica evidente que a vida deve ser preservada e que devemos lutar por ela. O cristão deve empenhar-se para que as leis do seu país sejam leis que estimulem a preservação da vida, que é um presente, uma dádiva dada por Deus. Amém? Primeira lição da segunda revista, fechado o livro de Esther. Domingo que vem estaremos na EBD, nesse mesmo momento e horário, estudando o livro de Jó, fidelidade apesar do sofrimento. Vamos orar mais uma vez, fechando essa aula da EBD. Antes de orar, hoje à noite, 5 da tarde, estaremos mais uma vez. Os irmãos que tiverem seu automóvel, importante dizer isso, explicar aqui,
Os irmãos que têm acima de 60 anos não podem ir. Os irmãos que estão em tratamento, alguma doença, não podem ir. Nós estaremos tomando toda a providência, todos estarão com máscara, já que é uma ordem decretada desde o último dia 28 pelo nosso prefeito. Então temos que estar ali com máscara, todos dentro dos carros com máscara. Os irmãos que vão estar orientando estarão com máscara, respeitando todo o limite da distância. Teremos um espaço reservado para as motos, maior também, para também estarem distantes umas das outras, mas você que tiver uma moto pode sim se direcionar para lá, com capacete, com a máscara direitinho. Você vai poder cultuar sentado na sua moto mesmo. Será um culto rápido, não é um culto extensivo, é um culto de no máximo 60 minutos, não podemos fazer mais que isso. Estourando semana passada fizemos e conseguimos cumprir o horário. Começamos pontualmente às 5, só ficou faltando, né, a questão da internet, já estava tudo som passadinho, prontinho lá. Amanhã vamos antecipar ainda mais, então se organize. E se você está nesse grupo de risco, você que está nessa faixa etária aí, ligue no Facebook. Amanhã, se Deus quiser, peço perdão aos irmãos do YouTube, não conseguiu conectar semana passada, peço perdão, mas amanhã, se Deus quiser, YouTube, canal da Igreja Batista Chave Davi e Facebook, em nome de Jesus, se Deus quiser, vão estar funcionando e transmitindo ao vivo, tá? Ao vivo, neste domingo às 17 horas em ponto, 17 horas em ponto estaremos. Quero fazer um apelo aos irmãos dos carros para chegar às 15 para as 5 da tarde, né? Para estar se direcionando um pouquinho antes, para você organizar, né, o estacionamento ali onde o seu carro vai estar se posicionando. Foi uma benção domingo passado e vai ser uma benção hoje, mais uma vez. Não perca, convide seu amigo, convide o parente, mande o convite, estamos divulgando nas redes sociais, né, o cartazinho, a arte, mande para alguém, né? O espaço é grande, o espaço é suficiente, né? O Marquinhos mandou mensagem para mim ontem, falando que já está tudo lá preparadinho, mandou limpar mais ainda, que já estava, né? Então o espaço ainda está mais ampliado ainda e vai ser uma bênção. Hoje, 17 horas, se organiza para chegar um pouquinho mais cedo, não se atrase. Teve gente que chegou lá domingo passado, 5h15, 5h30, estava no meio do culto já. Então não se distraia com o horário, está de dia ainda, 5 da tarde está de dia ainda, está com sol, né? O solzinho já terminando do dia, mas se organize para estar, que vai ser uma bênção mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de aprender mais a Tua Palavra, estudar mais a Tua Palavra, e esse livro tão lindo, a história linda da Rainha Esther. O Senhor governa a história, o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós confiamos num Deus providencial, que tudo faz, que em tudo age em favor dos seus filhos. Mais uma vez podemos experimentar isso ao estudar a história de Esther e saber que esse Deus que agiu na história de Esther no passado, age hoje, está cuidando de nós hoje, está providenciando cura, milagre, livramento para a minha casa, para a sua casa, para as nossas vidas no dia de hoje. Aleluia. Em nome de Jesus, para que essa palavra, que esse estudo, que esse culto dessa manhã de domingo, que esse momento de EBD seja mais uma vez abençoador ricamente na vida de cada um dos queridos que estão agora conectados online participando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo em nome de Jesus. Amém.